foram 3 CEOs até hoje na história da Microsoft, né? O Bill Gates, o Steve Ballmer e o Satya Nadella. Entre a saída do Bill Gates e a entrada do Satya Nadella foram 10 anos praticamente, né? E nesses 10 anos a Microsoft ficou estável em valor de mercado. Ela valeu a mesma coisa. Chama da década perdida da Microsoft, né? Total. Enquanto a Apple avançou demais, a Microsoft ficou parada ali. Ela ficou exatamente no mesmo patamar em que o Bill Gates deixou. E aí depois, com a saída do Steve Ballmer, Satya Nadella pegou e levou lá para onde está hoje, em 2,1 trilhão de dólares. Segunda maior empresa do mundo, só atrás justamente da Apple. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Organizações Infinitas. Você sabe que o podcast nasceu deste livro, do Organizações Infinitas, escrito por mim, Cristiano Cru e Piero Franceschi, que por coincidência estão me acompanhando aqui hoje. Boa tarde, Piero. E aí? Cristiano Cru. Opa, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, sempre às quartas-feiras, às 17 horas, aqui no nosso podcast Organizações Infinitas, para aprender mais sobre como as empresas conseguem se reinventar o tempo todo para continuarem sendo relevantes, o que elas precisam fazer para se perpetuarem no tempo. E hoje nós vamos falar especialmente de uma dessas empresas que é um grande exemplo de organização infinita, a Microsoft, a empresa queridinha aqui de nós na Startse, pelo menos é a minha queridinha, depois os meus colegas aqui vão dizer se eles também são fãs da companhia ou não, mas a Microsoft é uma empresa que vem se reinventando ao longo dos anos, acabou de completar 48 anos de história, um ano mais velha que a Apple, né, que é a sua grande rival, e a Microsoft, que nasceu lá atrás fazendo software, parece que está renascendo agora na inteligência artificial. Cristiano Cru, a Microsoft parece que não acaba nunca, né? Eu acho que é um grande exemplo dessa tese de reinvenção de organizações, e todo mundo... Quem é bem das antigas lembra e viveu o movimento da transformação da computação pessoal, do PC, do sistema operacional, do MS-DOS, do DOS e as variações e a cópia ou não cópia do modelo da Apple para o Windows. E quem acompanhou essa história viu o crescimento da Microsoft, viu os momentos que a Microsoft perdeu talvez o movimento. Muitas vezes chegou a se declarar que a Microsoft estaria encerrando, perdeu para sempre, né? E ela, incrivelmente, é uma organização que, olhando os fatos, ela é uma organização que se teve a coragem, a capacidade e, sei lá, talvez até os recursos necessários para se refazer, se redesenhar. E, como diz, para viver para sempre tem que ter coragem de morrer um pouco todos os dias, né? Eu acho que a Microsoft começa a dar prova disso. Sempre deu prova disso. E, Piero, a Microsoft, ela lá atrás é inegável que ela mudou o mundo, né? Lá no comecinho da década de 80, com a computação gráfica, quando a gente começou a ter as interfaces para interagir com o computador, parecia que pela primeira vez a gente podia tocar mesmo naquilo, né? Ah, o computador vai mudar o mundo, o computador é isso, o computador... Mas o computador, o uso dele era limitado para quem sabia código, né, Cru? Era só assim que podia usar um computador. O que a Microsoft fez foi tornar aquilo tangível. Qualquer um, né, nós aqui, uma criancinha, podia mexer, esse negócio funcionava. Acho que ali foi o primeiro grande choque de como a tecnologia podia mudar a nossa vida mesmo na computação, né? Muito, muito curioso, né? Imaginar que parte da popularização do computador pessoal foi uma questão de tecnologia mais barata, mais acessível, mas também foi uma interface mais amigável, né? Assim, o padrão Windows que a gente conhece, que é o padrão janelas, né? É um padrão que tirou o lance da linha de código, né? Para quem lembra, CDC, dir, não sei o que lá, instalava o negócio, tirava disquete, punha negócio. Era cheio de fricção, era bem complexo. Até você descobrir como ligava, qual era o diretório, .ez, tinha um monte de coisa que você tinha que fazer. O que acabava limitando. Então eu acho que uma grande conquista da popularização do computador pessoal veio pelo esse padrão Windows, que tornou a coisa muito mais fácil. Você pensar que é meio parecido com os aplicativos que tem no iPhone, né? Você clicava lá num executável, ele abria a janelinha, você fechava, abria uma outra coisa, criava e facilitou a produtividade por você poder fazer tarefas em paralelo.
né? O computador antes era assim, você executa aquele programa ou executa aquele outro, né? E o padrão janela com a capacidade computacional aumentou, você conseguia, como a gente faz hoje, né? Tem um PowerPoint, um Excel, ao mesmo tempo tu vê na internet, então eu executo coisas em paralelo, né? Não, e é fantástico que essa rivalidade Apple-Microsoft sempre existiu. Talvez assim, a Apple era uma empresa mais cool, legal, sempre fundador. Foi. Pô, o pessoal da publicidade tinha as máquinas, era mais caro e tal. E o pessoal Microsoft teve uma época que era muito assim, eles eram mais nerds. É, assim, mais coxinha, né? O cara meio de escritório. E o Bill Gates não era o cara assim, mais descoladão do universo. Ele era o estereótipo nerd típico, né? Então, a disputa entre as duas empresas, se tu olhar aquela história da Apple de fazer as propagandas de eu sou Apple, eu sou Microsoft, que se Apple era descolado... comparação, muito legal. E Microsoft era meio, sei lá, ficou no tempo. Aquilo mostra como duas companhias competindo conseguem criar valor para ambas as companhias. Sim. Como é importante entender essa não vou dizer essa ameaça, mas essa coisa assim, tem alguém querendo criar mais valor para o seu cliente. E isso eu acho que manteve as duas companhias sempre se desafiando de uma forma ou de outra e evoluindo aí continuamente. Talvez o mérito de uma seja a própria rivalidade de uma com a outra, talvez aí tenha um valor de competição. Não tem dúvida. Vamos andar cronologicamente aqui com a Microsoft para a gente fazer uma viagem do Windows aonde a gente está hoje para a gente ver como é que essa empresa mudou o mundo várias vezes, né? Começamos lá com o Windows, a interface gráfica que veio e tornou a experiência de usar um computador amigável, todo mundo sabia usar e fazer várias coisas ao mesmo tempo, otimizou o uso da tecnologia. 1983, a Microsoft lança Microsoft Word, primeiro software do pacote, que depois ia chamar pacote Office, e ali nasceu o Word. 2 anos depois, 3 anos depois, 2 anos depois, 83, depois 85, nasceu o Excel. Planilha, fazer cálculo, não sei o quê, transformou também a vida das pessoas, mudou a gestão das empresas. Até hoje, muita gente faz gestão no Excel, né? E 2 anos depois, 87, PowerPoint. Nasceu a legião dos fazedores de PPT, apresentação, trabalhinho de escola, e aí o pacote Office estava completo. Quando a gente pega 83, lançamento do Word, 2023, são 40 anos onde as ferramentas de trabalho são as mesmas, vamos chamar assim, mas lideradas pela Microsoft. Dentro do sistema operacional Windows, é incrível como é que isso faz parte da nossa vida e moldou tudo que a gente fez até hoje, né? E essa foi uma coisa que, assim, óbvio que evoluiu ao longo do tempo, mas você vê que é um produto extremamente durável. Ele mudou um pouco o modelo de negócio, né? Quando ele... Era venda de software, Era venda né? de software. Quem é um pouco mais velho que nem a gente vai lembrar que tinha lá as caixinhas dentro de uma loja, né? Você ia comprar lá o software, instalar. E custava caro, né? Custava caro pra caramba e mudou para o modelo de, né, assinatura cloud, remoto, enfim. Que foi uma mudança muito chave no modelo, né? Que pouca gente hoje pensa e percebe, mas imagina assim, você tá lá numa cadeira onde 90% da sua receita era isso, e você fala assim, cara, precisamos mudar o modelo. Não, né? É comparável a uma fabricante de carro, a Ford, a GM, parar de vender carro e assinar carro, né? Assinar carro. É, exatamente, é comparável a isso. Uma das mudanças mais corajosas ainda da época do Bill Gates ali, que foi uma transição de modelo de negócio incrível, né? Então, opine para mim o seguinte, ó. O Word, você mencionou, não era o primeiro editor de texto, tinha uma coisa no passado chamada WordPress e outras coisas. O Excel não era a melhor planilha de cálculo, existia o famoso Lotus 1, 2, 3, que era uma... Então, a interface gráfica do Windows, ela também era, alguns inclusive sugerem que foi uma cópia da interface gráfica dos Mac e tal. Vocês acham que a Microsoft, ela é mais, aquele conceito, ela é mais... fast follower que first mover, ela é mais do que ser a criadora original da coisa, ela é extremamente ágil em perceber o movimento, agir, reagir e conquistar. Ela entra em segundo, ela não é a criadora original, mas ela tem uma capacidade, e nós estamos assistindo agora, né? Com AI. Ela tem uma capacidade de antever os movimentos, fazer e reagir rápido e se transformar. Vocês acham ela mais, assim, rápida? Ela é a segunda que entra e toma? Ou ela é mais a que cria antes de qualquer um ter inventado? Eu acho que ela é a empresa da eficiência.
Eu acho que ela não é... eles sempre dizer que a Microsoft não é inovadora é uma sacanagem, né? Mas olhar pra trás e assim, parece que assim, cara, modelo de interface gráfica, pô, tem sempre a discussão lá de que tomou de alguém, ou tomou da Apple, ou foi de Xerox, ou não sei o quê, da IBM. Então sempre essa discussão lá atrás. Os próprios softwares que você falou, Word, PowerPoint, Excel, também não foi o primeiro, já tinha antes. Mas para mim o que eles têm uma capacidade enorme de fazer é de transformar essas aplicações em coisas muito amigáveis, muito próximas das pessoas. E criar um padrão de uso, né? Criar uma facilidade, uma eficiência que faz com que todo mundo... Alguém já teve vontade de abandonar o Word, de abandonar o Excel? Apareceu alguma coisa melhor? O que apareceu eram cópias pioradas, né? O que era alguém tentando fazer igual e que não conseguia fazer. A própria Microsoft, em algum momento, ela mudou. Vocês lembram, em alguma versão, o jeito dos menus ali em cima do Word, do Excel, do PowerPoint, rapidinho ela voltou pro que era antes. Tentou fazer várias mudanças e não funcionou. O Windows, a mesma coisa. Tentou fazer uma barra diferente no meio, que não sei o quê. Não, teve que voltar pro que era no início. Então, eu acho que ela foi muito feliz em encontrar a interface muito amigável e ela se especiou em fazer isso. A tua história lá do Li5, lá de explicar para uma criança de 5 anos conteúdos complexos, acho que a Microsoft aplicou no desenho da interface gráfica. Qualquer um de 1 a 90 anos consegue mexer, porque se adaptou a esse padrão, né? Eles têm uma capacidade, perdão, de execução, parece fenomenal. Porque agora eu falei e continuei pensando. O navegador da Microsoft, internet, nasceu depois do Netscape, que a Microsoft tinha perdido. A rede local que a Microsoft queria fazer de PCs na época, já tinha uma coisa chamada Novell antes que dominava. Então era... Acho que todas as companhias têm essas histórias. Às vezes você é insurgente, às vezes você é incumbente. Às vezes você tem que encontrar um formato de romper o que está na frente, às vezes você tem que sustentar uma posição de vantagem que está ali, né? Então tem essas coisas. Mas eu acho que a capacidade de execução é inegável. É que uma grande discussão, que hoje ela está mais morta, né? Mas assim, a grande discussão na era Bill Gates ali era a agressividade dessa execução e um pouco de entrada de mercado e reserva de mercado. A grande discussão na época ali era um pouco do Bill Gates estar tomando conta de tudo, e a Netscape jogando para baixo, e tinha um monte de coisa de venda casada. Internet Explorer ali dentro. Então, a Microsoft é eficiente, mas ela é muito hábil. Eu vou puxar um outro assunto aqui, que é o seguinte, ela é muito hábil em amarrar os clientes num modelo que é um modelo que é difícil sair. Então, puxei aqui a receita da Microsoft hoje, né? A Microsoft é muito hábil em, ao longo do tempo, abrir outras fontes de receita, né? Que elas são diversas, mas se olhar a natureza delas, tem muito essa natureza de eu te amarro e você fica comigo para sempre, que é um pouco da recorrência. Então, hoje ali, Windows na Microsoft é 13% da receita, só isso, né? Pacote Office é 23%. Então, se você somar Windows e Office, que é o que a gente está falando o tempo todo, dá 36%, 37%. Tem outros 60% da Microsoft que vem de outras coisas. Mas Windows Office, uma vez você entrou, tá amarrado para sempre. Assim, você mudar, né? Assim, não fica. 40 anos, estamos falando 40 aqui. 40 anos. E aquele lance meio de se eu subir preço ou não. Assim, cara, o que eu faço? Então, você tá meio mal gema ali. A maior linha de receita hoje da Microsoft, 31%, é o Azure, que é o Cloud, né? Que ela só tem 22% do market share. Significa que ela ainda tem... Cara, a maior linha de receita dela ainda pode ganhar 70%, 80% do mercado. E vem crescendo muito, porque ela é muito agressiva nisso. Né? Dando incentivos, né? Fazendo você trocar, portabilidade. Tá pegando grandes contas agora, Netflix, OpenAI. Total. Então ela tem uma linha de receita gigantesca, que é um fator tal. Os outros 30%, assim, 20%, 30% da Microsoft, olha como ele é disperso. Ele tem 4% de devices, que é o Surface, que é o computadorzinho. Mas eles tentaram ao longo do tempo fazer... compra da Nokia, telefone, MP3 Player, tudo isso deu meio errado. Hoje é só 4%. Tem Ads, 5%, anúncios dentro da interface. LinkedIn, 6%. E o LinkedIn também é amarração, porque uma vez você entra, você não sai nunca mais, porque eu vou sair do LinkedIn, minha carreira, não sei o que lá. E hoje 9% é gaming, que é Xbox e outras plataformas. Que também, cada vez mais, é um serviço de assinatura, né? Você tem que estar lá o acesso, tem que fazer as coisas, alugar as plataformas e tudo mais. Que é menos hardware e mais serviço. Então, se olhar de forma geral, a Microsoft, primeiro que ela está muito dispersa, e isso é bom porque ela foi ambidestramente estando em vários lugares, mas a grande parte da natureza dos negócios dele é uma natureza de fidelidade e recorrência, que uma vez você entrar dentro, você não sai, né? Então, acho que eles foram muito hábeis em escolher as batalhas, mas entrar em batalhas que eles têm capacidade de amarrar o cliente por muito tempo. E curioso como que você foi narrando aí, como que Apple e Microsoft, que no começo se bicaram, seguiram caminhos opostos, né? Total. A Apple é essencialmente hardware, né?
E a Microsoft é essencialmente software, né? Você acabou de dizer aí, 4% só vem de venda de equipamento, né? Vou narrar a Apple aqui, então. A Apple é 52% iPhone, aí segue iPad com mais 9% e Mac com 10%. Então você está falando 50% com 10%, 60%, 60%, 70%, mais ou menos 70%. Aí mais 10% é wearables, que é fonezinho e relógio. as outras 10% da Apple, tá, é isso. Sobrou 18% de serviços, que é a Apple Pay, Music, Apple TV TV e tal. Então, enquanto a Microsoft é 4% de coisas, né, a Apple é 82%, né? Então elas se construíram, elas nasceram da mesma coisa, assim, vendemos coisa que é um computador pessoal, e ao longo do tempo elas acharam caminhos completamente diferentes. A Microsoft foi se livrando do peso da coisa física e foi indo para modelos de assinatura, no sentido amplo do que é uma assinatura, de recorrência, e a Apple foi para o caminho do hardware e agora está querendo, né, ir para os serviços cada vez mais, né? Eu li duas coisas na sua análise. A primeira é a diversidade do portfólio de receitas, que isso, em tese, cria mais espaço para lidar com incertezas. Pela leitura do Piero, a Apple até está mais concentrada em iPhone ainda. Tem mais risco, né? Que a Microsoft também é distribuída. O segundo que você falou, uma coisa muito legal, que é a capacidade da Microsoft de alongar relações e criar essa recorrência. Isso me lembra dos estudos de efeito rede, network effect, que é muito saliente quando fala rede social. Então, uma rede social vale porque quanto mais um usuário tem, mais tem um poder de rede. Tem uma frase importante que diz assim: o valor de uma rede é proporcional ao dobro dos seus membros. Coisa mais ou menos assim. Tipo assim, você tem 10. Se você colocar mais um, você cresceu 10%. Só que 10 na 2 é 100. 11 na 2 é 121. É como se fosse aumentar 10%, aumentou 21%, sabe? Uma coisa assim. Isso é um network effect. Mas a Microsoft sempre foi muito boa nessa network effect das relações. Se o cara tem Windows, ele tende a comprar o Office. Se o cara tem esse, ele tende a fazer aquilo. Você vai te amarrando na próxima. Ele vai entendendo esses ativos que ela já tem e ele fica sempre combinando em volta. A Microsoft sempre, em algum momento, ela conquistou uma posição no mundo corporativo, que no início não tinha. Quando ela conquistou no mundo corporativo e ela perdeu a entrada da computação em nuvem, ela entrou com o Azure depois e ela conseguiu recuperar o mercado. Então, ela usa uma vantagem para escalar a outra. Isso é uma bela interpretação de como ela usa as forças que ela tem. E ela foi, né, se desenvolvendo aí, passou dos Office, dos pacotinhos, isso aqui, e dizem que um dos grandes saltos também da Microsoft foi quando foi o lançamento do Windows 95, né? Porque aí ele saiu daquela brincadeirinha de abre janela, fecha janela, para uma interface, aí de fato uma interface gráfica poderosa mesmo. O Windows 95 deu para a Microsoft um outro alcance, um outro potencial, chegou muito mais longe do que ela já tinha ido. E aí depois ela foi avançando, várias versões do Windows, coisa que não funcionou, lembra? Tinha um Windows que travava o tempo inteiro, aí tinha que lançar outra coisa, mas a Microsoft sempre teve aí. Só que nessa jornada dela, ela também teve algumas perdas importantes, né? Ela teve muito sucesso com o sistema operacional, teve muito sucesso com o Office, né? Mas ela perdeu em algumas batalhas, né, Piero? Você sempre narra essas batalhas que a Microsoft perdeu e que foram importantes na história, né? Você quer listar umas 2 ou 3 aí? Eu tô puxando meu material de uma das nossas aulas do Master aí, vamos dar de graça aí com o conteúdo, mas a Microsoft tem 3 períodos, né? Ela tem o começo ali do Bill Gates, por óbvio, depois ela teve uma troca de comando para o Steve Ballmer, que hoje ainda é um dos homens mais ricos do mundo, porque tem as ações da Microsoft, e agora, nos últimos 10 anos, aí por aí, o Satya Nadella. Nesse período do Steve Ballmer, assim, a Microsoft perdeu algumas revoluções muito importantes que definiram um pouco do que a gente tem hoje de... ele tem 90 bi de dólares, o Steve Ballmer, então é um pouquinho rico. Mas ele foi marcado um pouco pela arrogância, prepotência, que foi o primeiro período do Bill Gates. A Microsoft chegou num lugar tão grande, tão de liderança, e a Apple ficou numa baixa ali naquele processo, que meio que ficou só para ela, né? E aí um pouco da arrogância quando a coisa começa a dar errado. E aí eles perderam algumas revoluções, né? Então vamos citar alguma delas. A primeira foi o padrão smartphone, o sistema operacional do smartphone deveria ter sido o Windows, era o sistema operacional do nosso computador pessoal. Naturalmente seria, né? Assim, o computador de bolsa, um smartphone, perderam pro Android, né? Perderam a questão do search, né? Porque eles já tinham um navegador dentro de cá, podiam ser donos do search, mas perderam pro Google, tanto que o Bing foi sendo abandonado aí ao longo do tempo. Perderam também uma revolução importante do cloud, que depois acabaram recuperando, mas quem começou a revolução do cloud mesmo, né,
Foi a Amazon com esse processo. Perderam também uma revolução importante, que foi a questão do entertainment, né? Netflix, Spotify e outras dessas revoluções que a gente viu por aí. Acho que são 4 ou 5 dessas, a gente pode olhar. Então, se pegar essa década, que foi pós essa primeira década de muito sucesso, essa década foi de várias revoluções que foram sendo perdidas. Depois, com a troca de comando do Satya Nadella, assim, foi uma retomada de algumas agendas e foco. Nestes 10 anos que o Steve Ballmer estava lá, foi quando eles fizeram uma aquisição super desastrada da Nokia, que já era o segundo player combalido ali já tinha perdido sua liderança, já tinha o iPhone reinando, eles adquiriram a Nokia e 2 anos depois fizeram um write-off, assim, jogaram fora, acho que era 16 bi de dólares, porque tentaram fazer uma coisa com o smartphone e também abandonaram. Então, várias dessas conversas que foram perdidas ao longo do tempo por uma arrogância histórica e agora foi sendo reconstituída. Depois de ver o Satya Nadella, veio grande parte desse portfólio que eu narrei, veio nessa gestão dos últimos 10 anos. Né? E é interessante você citar esse período que de troca, né? Foram 3 CEOs até hoje na história da Microsoft, né? O Bill Gates, o Steve Ballmer e o Satya Nadella. Entre a saída do Bill Gates e a entrada do Satya Nadella foram 10 anos praticamente, né? E nesses 10 anos a Microsoft ficou estável em valor de mercado. Ela valeu a mesma coisa. Chamam da década perdida da Microsoft, né? Total. Enquanto a Apple avançou demais, a Microsoft ficou parada ali. Ela ficou exatamente no mesmo patamar em que o Bill Gates deixou. E aí depois, com a saída do Steve Ballmer, Satya Nadella pegou e levou lá para onde está hoje, em 2,1 trilhão de dólares. Segunda maior empresa do mundo, só atrás justamente da Apple. Então é incrível de ver nesse período como a Microsoft foi bem com o Windows, com o Office, e depois ela se deu mal quando ela entrou nessas brincadeiras aí, perdeu essas ondas aí, e como ela conseguiu se recuperar depois, né? Não, que é do período a Satya Nadella para frente, teve aquisição do LinkedIn, ela não tinha rede social, passou a ter uma rede social super relevante. O negócio de cloud computing da Microsoft explodiu. Ele estava meio abandonado lá, ele pegou para focar. A AWS é a líder de mercado. A Microsoft hoje é segundo colocado, passou o Google nessa frente. 36 AWS, 22 Azure e 9 o Google Cloud. Passou o Google, arrebentou o Google. Entrou nesse mercado de games para pegar essa frente de entretenimento. A Microsoft, acho que ela entendeu ali que entrar nesse negócio de streaming já tinha passado a onda. Que ela tinha que pegar a próxima fronteira do entretenimento, que são os games. Hoje ela é o segundo maior estúdio de games do mundo. Então a Microsoft conseguiu... GitHub, eu acho que também vem... GitHub. Exatamente, plataforma de desenvolvedores, né? Então é incrível como é que ela conseguiu fazer esses movimentos até chegar aqui, neste exato momento onde nós estamos, onde parece que o mundo está começando de novo. E a gente olha negócio, olha friamente, olha mercado, recorrência e tudo, e a gente não dá para escapar de falar de liderança. Então, quando pensa na Satya Nadella, tem uma frase dele que eu capturei aqui, que para mim sempre representou muita coisa, talvez nessa perspectiva de a Microsoft é uma empresa cool, não cool, e uma das expressões lá, bem no início dele, ele chegou a dizer assim, você não vem trabalhar aqui na Microsoft para você ser cool, bacana, legal, da moda. Você vem aqui na Microsoft para fazer os outros serem cool. E essa frase parece muito inocente, mas para mim representa muita coisa. Total. Era a mensagem que ele estava dando, o jeito de voltar para as raízes, somos empresa de software e tudo. E também essa coisa, trabalhar aqui tem o propósito de fazer os outros parecer bacana, cara. Os outros serem bacana. Não é para você ser o bacana. E isso para mim revelou muito de uma cultura nova que ele estava tentando forjar ali, talvez vindo de um período anterior que foi meio diferente. Mais arrogante, né? E vocês acham que agora... No momento, né? Saímos do Windows, narramos a história da Microsoft, passando por alguns episódios, chegamos aqui no ChatGPT, inteligência artificial, OpenAI. Bill Gates, ele disse uma frase aqui, ele disse assim, agora há poucos meses, a inteligência artificial é tão fundamental quanto a internet e o celular. Vocês acham que nós estamos vivendo um novo momento Windows, um novo momento pacote Office, que daqui para frente vai existir uma nova história? A gente está... Como foi lá atrás, né? O computador era aquela coisa estranha, só por código, só não dava para todo mundo, não era coisa exclusiva de nerd, só quem sabia programar. A Microsoft foi lá e disse assim, pronto, isso aqui é para todos. Inteligência artificial, ninguém sabia mexer com esse troço. Agora a Microsoft apoiando a OpenAI, ou seja, dando todo o gás, a energia suficiente, investiu 11 bilhões de dólares lá,
traz e ajuda a transformar a inteligência artificial num negócio que a gente consegue tocar e palpável. A Microsoft acho que definitivamente deu mais um checkmate no mercado, né? Deixa eu fazer um disclaimer de inteligência artificial que é bom. Inteligência artificial, o termo, a expressão, tudo, talvez cunhada lá pelos anos 50, né? Ela já teve, a gente fala, já teve 2 verões e já teve 2 invernos. Nos anos 50, a inteligência artificial apareceu para o mercado e, cara, aquilo ia transformar, mudar tudo. Dinheiro fluiu mesmo lá nos anos 60, muito dinheiro para projeto, e a coisa não aconteceu. E aí deu uma deprê, deu o verão e deu o inverno. Depois, algumas décadas depois, deu de novo. A inteligência artificial agora vai bombar, vai... E aí ela foi e começou a fazer super promessas, super expectativas, e aí também não venceu e caiu num inverno gelado. O Deep Blue ganha xadrez humano ali, né? O Watson quase ali depois. Teve essas fases. Só pra você ter uma ideia, o cara dizer que trabalhava, o cientista, professor, dizer que trabalhava com inteligência artificial era chacota. Os caras riam da cara dele. Tá. Então teve isso. Faz alguns anos que nós viemos esquentando, o verãozinho vem esquentando, o terceiro verão vem esquentando. E com o chat GPT brilhou o sol do Saara, meu. Entendeu? Ninguém sabe o que vem depois e tal, mas pra mim brilhou demais. E pra mim eu faço essa relação da Microsoft. Lá no início, a Microsoft criou uma transformação no mundo com um prompt. Tu dava C2 pontos, D2 pontos, CD espaço. MS, Microsoft DOS. Microsoft DOS. Era um prompt. Tu tinha um negocinho piscando, um cursor piscando, e você enviava um comando. Fast forward, março de 2023, nós estamos voltando a falar de prompt. Só que não é um prompt para você dar comando. É um prompt para você usar linguagem natural em cima de LLMs, esses modelos incríveis, que não tem manual de instruções, mas é um novo prompt. Era o prompt lá dos anos 80, né? E agora o prompt de 2023. E a Microsoft está contando a história ainda. Total. Eu vou dar duas perspectivas, né? Primeiro, assim, acho que a gente viveu uma transição lá para os anos 80, 90, que era o seguinte: computador era uma coisa, né? Tinha um computador na faculdade, tinha um computador na empresa. Ele era uma coisa lá, ele passou a ser a coisa. Todo mundo tem seu computador, né? Então não tem como trabalhar sem computador, né? E eu acho que a inteligência artificial vai passar meio por isso, assim, né? Tem aquele negócio que é uma coisa. Tem aquele algoritmo que recomenda, tem aquele algoritmo que recomenda o livro, tem um negócio para escorar crédito. Ele era uma coisa. E agora ele passa a ser a coisa, né? Tudo que você faz vai ter inteligência artificial, deveria ter, né? A gente está passando por essa transição de novo. Por isso que eu acho que o paralelo que é do mesmo jeito que a gente aprendeu Word, Excel, PowerPoint há 20, 30 anos atrás, eu acho que a gente está passando por um outro desses momentos, dessas fronteiras, assim. O ser humano que não sabia Word, Excel, PowerPoint, vocês lembram muito bem, era questão de empregabilidade. Tanto que os currículos tinham lá, pacote Office, a pessoa tinha que escrever lá porque era um diferencial, no mínimo um qualificador. Para mim, a gente está de novo nessa fronteira, que talvez ela está começando agora, ainda tem muita gente ainda não se deu conta de que muito provavelmente todas as funções do dia a dia de uma pessoa vão ser powered by, aceleradas por AI, cedo ou tarde. Seja integrado aqui no Excel, PowerPoint, seja em outras ferramentas que hoje eram mais distantes. Então, acho que tem uma grande transição, e essa transição está ligada um pouco do que o Crio falou, que eu acho que é onde a gente meio que fecha a nossa narrativa de alguma forma. A gente foi treinado para ficar abrindo programas e fechando programas, e abrindo programas e fechando programas, meio que como se a gente estivesse lá pegando as coisas no armário ali, pegar uma carne, um sal e fazendo a cozinha. A técnica de prompt de linguagem natural, ela meio elimina isso. Eu posso estar lá numa linha e ficar conversando com a linha. Me cruza esse dado com isso aqui, me traga não sei o que lá, agora me faça uma tabela. Eu não sei se para dentro ele está usando um Excel, um PowerPoint, tanto faz, né? Só me traga o prato pronto. Então, acho que a gente está vivendo um arco de 40, 50 anos, onde o padrão Windows popularizou o uso do computador, e a próxima curva exponencial, talvez a quebra do padrão Windows, onde eu não vou ficar abrindo e fechando janelinha, e simplesmente vou conversar com uma linha, e essa linha que resolva lá para dentro o que ele está acessando, seu Excel, PowerPoint, assim, não quero saber, entendeu? É bom pensamento, que é uma nova interface. É uma nova interface. Nós humanos tivemos que nos adaptando à tecnologia, ligar o botão de luz, eu tive que aprender a mudar o seletor de canais de TV, o cara teve que aprender, vamos lá comigo, ligar o micro-ondas, o cara que teve que ligar... Vamos lá. Nós estamos sempre nos adaptando a interfaces.
E agora parece que é uma nova ruptura de interfaces, né? Muito bom, senhores. Viajamos aqui do Windows ao ChatGPT, a inteligência artificial. E voltamos pro fim do Windows. E voltamos pro fim do Windows, né? Voltamos lá atrás. Autodisrupção, não é essa? Como diria, né, Cristiano Cruel? Tu és prompt e ao prompt voltará. Já diziam os oráculos marca aí embaixo, dos mandamentos. Anota aí, essa vai ficar. Vamos lá então, turma. Acabamos de narrar essa história da Microsoft aqui neste episódio do Organizações Infinitas. Como eu disse, tá aqui no nosso livro, a Bíblia das empresas que precisam se reinventar para continuar sendo relevante. Aqui embaixo tem um link para você se inscrever para em algum momento participar com a gente de um happy hour ou de um workshop sobre Organizações Infinitas. Se inscreve aí, a gente sempre seleciona alguns dos nossos queridos ouvintes para poder participar desse workshop aqui na sede da Startse. E a gente se encontra em breve num novo episódio do Organizações Infinitas. Valeu! Valeu!